Bom dia, pessoal, tudo bom? Como eu combinei com vocês por estar em reunião hoje lá na escola, eu já deixei esse vídeo gravado com as respostas da última atividade avaliativa que a gente fez e disponibilizou no portal. Nós temos 20 questões e a primeira questão, ela fala sobre, num grupo educativo de gestantes, algumas delas apontam constipação intestinal. Qual seria a orientação de enfermagem? A orientação é aquela que a gente faz também em questões do dia a dia da gente, né? Aumentar a questão da ingesta de verduras, de frutas, de sucos ou frutas cítricas como laranja, bergamota, e também a adição, caso seja possível, de cereais integrais que ajudam aí na questão das eliminações intestinais e que aceleram o trânsito intestinal. Pergunta número 2 e a número 4, elas são praticamente iguais, porque elas falam sobre a questão da composição do cordão umbilical. O cordão umbilical, então, ele é em questões de vasos, ele é composto por 2 artérias e uma veia, onde passam nas artérias o sangue venoso e na veia o sangue arterial, ok? Na pergunta número 3, segundo o Ministério da Saúde, a gonadotrofina coriônica ela é perceptível a partir de quantos dias no sangue periférico? O beta-HCG a gente pode realizar então a partir de um atraso menstrual de 8 a 11 dias. Já estará perceptível então em questão de títulos para a gente poder fazer a detectação da gravidez ou não. Como eu falei, a 4 é igual a 2, vamos para 5. Ali pede para vocês assinalarem a alternativa que corresponde às questões de verdadeiro e falso. Primeira questão. No exame da urina tipo 1, podemos detectar proteínas, bactérias e hemácias. Sim, nós podemos detectar várias alterações no exame qualitativo de urina, pois ele analisa os caracteres essenciais da urina, EQU. Então, é verdadeiro. Na gestante, a hemoglobina de 8 gramas por decilitro de sangue é um diagnóstico de anemia grave. Sim, nós conversamos sobre isso e a gestante tem que ser encaminhada, provavelmente para internação, para investigação de outros fatores aí que podem ocorrer. Então, ela é verdadeira também. Outra, se o rastreamento do diabetes for positivo, maior ou igual a 95, já estamos diante de realizar o teste de tolerância à glicose, né? Não, aquele item ali foi uma pegadinha. É maior ou igual a 85 miligramas por decilitro de sangue. A gente já tem que ficar atento na questão da gestante. Então, esse é falso. A outra, a translucência nucal é uma medida da nuca que é realizada entre a 10ª e a 13ª semana. Vem demonstrando ser o melhor marcador de cromossomas, em especial da síndrome de Down. Sim, nós conversamos também sobre isso, eu coloquei até um desenho para vocês no PowerPoint. Então, é verdadeira. A outra questão. São dados importantes da história da gestação atual a DUM, data da última menstruação, peso anterior, altura, sinais e sintomas de gestação em curso, hábitos alimentares, medicamentos utilizados na gestação, internação durante a gestação atual, hábitos, fumo, número de cigarros por dia, álcool, drogas ilícitas. Claro que isso é importante, até para a gente poder identificar algum fator que possa vir a comprometer essa gestação, então esse desenvolvimento da gestação. Então nós temos ali a alternativa correta seria aquela alternativa que vocês marcariam V, falso e VV, ok? Questão número 6. Quais são as funções do líquido amniótico? Manter a temperatura do feto, ok. Permitir crescimento simétrico do feto, sim. Proteger o feto contra traumatismos e livre movimentação. Lembra que a gente falou até de repente de uma queda? Então aquele líquido amorteceria. Então todas as alternativas ali estão corretas, ok? 7. Pergunta 7. Durante os cuidados de pré-natal, é importante para a equipe de saúde
conversar com a gestante sobre as vantagens da amamentação e orientar. Óbvio que isso é importante. A gente sabe que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o aleitamento materno é essencial e único deve ser introduzido até no mínimo 6 meses de vida. E como é que a gente vai fazer o cuidado com essas mamas? Aí tem várias alternativas, mas a opção correta é a opção que fala a importância do banho de sol nas mamas por alguns minutos ou banhos de luz com lâmpada, aproximadamente a 1 palmo. Por quê? Porque isso ajuda na questão da resistência do mamilo quando o nosso RN vai sugar, tá? Seguindo então, nós temos a questão 8, é isso? Sobre a altura uterina, é correto afirmar que a mensuração deve ser... Como é que a gente faz a mensuração da altura uterina, né? A gente sabe que a nossa gestante deve ficar em decúbito dorsal, numa maca ou numa cama. E aí a importância é a gente pegar a fita métrica. Então, a fita métrica, a gente colocar na borda da sínfise púbica, esticar essa fita até o final da altura uterina, né? Então, ela vai estar a nível acima da altura da cicatriz umbilical e assim por diante. O que não pode, por que está correta a questão que fala fixar a extremidade inicial da fita métrica flexível e não extensível? Porque se ela fosse extensível, seria que nem um elástico. Nós, ao esticarmos, nós daríamos para essa mãe uma altura uterina que não seria a ideal. Então, nós fixamos a fita métrica extensível na borda lá superior da sínfise púbica, então logo aqui na sínfise púbica, e esticamos até o final, onde a gente consegue perceber o útero, ok? Então, essa alternativa seria a opção, então, aqui está a opção 4, mas eu sei que para vocês está diferente, tá? Fixar a extremidade inicial da fita métrica, flexível e não extensível, então, na borda superior da sínfise púbica, com uma das mãos passando entre os dedos indicador e médio, ok? Se ficar alguma dúvida, a gente pode depois conversar sobre isso também, tá? Questão 9. Fala ali que durante o pré-natal alguns exames são realizados. Dentre eles, a triagem avalia a exposição materna a agentes diversos, patogênicos, excetuando-se a rubéola. A gente sabe que ela pode causar síndrome da rubéola congênita e com algumas alterações e patologias no feto, ok? Por isso que é importante a detectação no primeiro trimestre de gestação. Toxoplasmose da mesma forma, tá? O HIV, a gente já conversou também bastante sobre essa questão de poder negativar no primeiro ano de vida, e isso facilita muito que a criança não siga com HIV depois do primeiro ano de vida. Então, a alternativa errada é aquela que fala da cachumba, tá? Ela não traz no início da gestação nenhum problema. O que nós temos que cuidar é lá no final da gestação, se essa mãe adquire, que provavelmente esta criança vai ter que ficar isolada, tanto ela e a mãe, tá? Porque a gente sabe que os anticorpos ainda estão presentes e podem passar aí para outra pessoa, ok? Vamos seguir. Questão 10, né? A alternativa correta em relação a vacinas. De todas aquelas alternativas ali, nós conversamos também que a importância da hepatite B, né? Se não tiver história de criança, de carteira de vacinação de criança, se não tiver histórico enquanto profissional da área da saúde, que a gente sabe que tem que fazer a vacina, então a gestante tem que fazer hepatite 3 doses, uma dupla adulto que corresponde à antitetânica, então vai muito também da questão do histórico vacinal dela, se vai precisar reforço ou não. A vacina da influenza, sempre na época que então é ofertada pelo Ministério da Saúde, de abril, e a gente continua fazendo essas vacinas nas gestantes até o final da validade dela. Por exemplo, até janeiro a gente continua fazendo se tiver gestantes, ok? É óbvio que a gente também tem que fazer a difteria, tétano e coqueluche. Por quê? Porque foi identificado pelo Ministério da Saúde que a difteria e o tétano, além do tétano que a gente tem na antitetânica, mas principalmente a coqueluche, é uma doença que estava bastante insidiosa e que durante a amamentação, pelo contato da mãe próximo ao nenê, também estaria
com chances de passar, e realmente alguns recém-nascidos também tinham a questão de desenvolvimento da coqueluche, tá? Vamos para outra então. Durante o CIS pré-natal, de acordo com o calendário de saúde, de consultas, né, como é que tem que ser, dar o início do acompanhamento da gestante? De todas aquelas alternativas ali, eu vou colocar a correta, tá? Porque maiores visitas, né, mais visitas subsequentes no último trimestre. Por quê? Porque no final da gestação a gente precisa avaliar o risco das intercorrências clínico-obstétricas, né? Como eu falei para vocês, uma gestante que não desenvolve, que não ganhou o nenê até 41 semanas, é uma gestante que tem que ser encaminhada então ao centro obstétrico. Ela tem que fazer um mapeamento através do aparelho do MAP para poder ver como estão as questões de batimentos cardiofetais do nosso nenê. Em algumas situações, a partir dessa 41ª semana, essas pacientes já são internadas e já são induzidas à questão do parto. Então, por isso que no final da gestação, a partir de 36 semanas, é de 15 em 15, depois de 1 em 1 até o final, para a gente poder, então, diminuir os riscos de alguma complicação para o RN também, para a mãe, ok? Sigamos então. Vamos lá, que eu estou acompanhando aqui no meu note. Vamos lá. Falamos dessa questão, agora a gente vai falar da questão 12, né? Por que é importante a ausculta dos batimentos cardiofetais? O que ele detecta? Gente, sofrimento, né? Sofrimento fetal. Lembra que a gente falou que eles podem evacuar mecônio, que eles podem não renovar mais o líquido amniótico. A gente tem alguns riscos também que isso pode acontecer, mas todos os riscos que podem acontecer com o RN, eles vão influenciar diretamente no batimento cardiofetal. Então, é isso que a gente quer identificar, algum sofrimento, ok? Questão número 13, vamos lá. Essa questão número 13, realmente ela não foi dado um enter ali para poder ficar separadinho. Então, todos vão ter essa pontuação. A resposta correta quanto à ausculta dos batimentos fetais, ela tá ali na opção que seria de 120 a 160 batimentos por minuto. Então, eu vou dar para todo mundo essa questão, ok? Questão número 14, que era de completar. Olha só. As estruturas fetais são importantes para um bom desenvolvimento fetal e manutenção da gestação. Em relação às estruturas fetais, marque a alternativa correta, pessoal. A alternativa correta era córium, porque o córium está aderido à face fetal. O âmnion, que corresponde à bolsa, líquido amniótico, brilhante, azul. Qual é o órgão essencial para manter a gestação? A nossa placenta. E esse elo faz a partir do quê? A partir do cordão umbilical. Nós falamos também várias vezes ali durante as nossas aulas. Questão número 15. Papel da assistência pré-natal em termos de prevenção das complicações maternas é amplamente reconhecido. A respeito da verificação da altura uterina, assinale a alternativa incorreta. Conversamos também sobre isso e eu vou direto ao ponto, né? A medida da altura uterina é um procedimento de alto custo que deve ser utilizado imprescindivelmente quando houver indícios de complicações obstétricas, de onde uma verificação, uma mensuração da altura uterina é um procedimento de alto custo. Então, óbvio que essa era a questão que estava marcada errada ali na nossa atividade, tá? Outra questão, 16, importante, né? Eu coloquei ali a incompatibilidade sanguínea do fator RH, é um exame essencial na triagem. Lembra que eu falei que quando a mãe é RH negativa, o pai é RH positivo, o RN tem 50% de chance de ser positivo ou negativo. E se a mãe é negativa, ela pode entrar, pode reconhecer essas hemácias, esse fator RH do feto, como um agente, como uma questão diferente, e ela vai agir, podendo causar hemólise fetal. Então, a resposta correta é aquela que fala que, consequentemente, como é que estariam os RHs aí?
RH negativo, mãe, RH positivo do pai e RH positivo do feto. Essa estava bem facilzinho. Por mais que ela possa ter uma conotação complicada, iria só ler bem o enunciado, tá? Qual o número de consultas do pré-natal? A Organização Mundial da Saúde, essa questão 17, fala que o número mínimo de consultas de pré-natal é 6, tá? Então, a gente não pode fugir dessa questão. Número 18, questão número 18. Durante uma anamnese obstétrica, essa é legal, uma gestante com 12 semanas de idade gestacional informou a enfermeira a seguinte história obstétrica. Ela já está gestante, então é uma gestante. A parto, tá. História de um parto a termo, 2 gestações. 2 partos prematuros, 1, 2. Um parto gemelar, mais uma gestação. Abortamentos, mais 2. Nós já temos aqui, 7 gestações. Então, vamos lá para as alternativas. A única alternativa que fala de 7 gestações é a opção 1 e a opção 3. Mas o que a gente também tem que cuidar, né? Como é que fica o resto da história obstétrica dela? Quantas vezes ela pariu, pessoal? Ela pariu 5 vezes. O a termo, os 2 prematuros e os 2 gemelares. Olha só, teve um parto. E nós temos aí 2 abortos. Qual é a alternativa correta? Então, é aquela alternativa que aparece G7 para 4, abortos 2. Questão número 19. Uma gestante de 21 anos comparece à unidade para a primeira consulta de pré-natal. 11ª semana, durante a anamnese nega ser usuária de drogas, afirma que o pai da criança foi seu primeiro e único parceiro sexual. Com relação, então, à solicitação do HIV, entre exames de rotina do pré-natal, é correto afirmar que, dentre todas aquelas alternativas, pessoal, o teste deve ser oferecido independente da história sexual dessa paciente. Lembra que a gente pode estar dentro da janela sorológica? Então, isso é muito importante. Então, a alternativa correta é aquela que deve ser oferecida mediante aconselhamento pré e pós. O que é esse aconselhamento pré e pós? Pré, né? Explicar para ela que, independente de ter sido o primeiro parceiro, pode estar contaminado. Ele pode ter sido contaminado em outras relações sexuais. O que acontece antes a gente não sabe. E pós, por quê? Porque esse teste negativo não coloca pra gente a questão de ser negativa, porque a gente pode então estar na janela sorológica. A questão 20 fala da ecografia da translucência nucal, aquela que a gente mensura a quantidade em títulos da relação da nuca do nosso RN e que identifica malformações fetais também, principalmente as síndromes de Down. Essa alternativa, a correta é que a medida da translucência nucal pela ultrassonografia realiza-se entre 11 semanas e 37 semanas em 6 dias, tá? Cada literatura fala um pouquinho, então entre 10 e 11. Então, de todas dessas alternativas ali que estavam absurdas, essa era a correta para ser marcada. Gente, semana que vem a gente começa com matéria nova. Nós estamos nos organizando para a questão do nosso segmento aí das nossas aulas, ok? Beijo e fiquem com Deus. Beijão.